Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num clássico de 1949, Sansão e Dalila. Mas olha, não vamos ficar só na superfície da história bíblica, aquela de força e traição que todo mundo já conhece. A gente vai um pouco além. Vamos enxergar essa história como uma metáfora visual poderosíssima, sobre poder, foco e sim, sobre manifestação da realidade. E a pergunta que guia nossa análise é essa: será que dá para pegar um filme épico, lá do passado, e usar ele para entender uma lei espiritual super atual? É exatamente o que vamos fazer. Vamos conectar a jornada de Sansão com os princípios da lei da atração para descobrir uma camada de significado totalmente nova nessa história. Bom, vamos começar falando sobre o que eu gosto de chamar de frequência do propósito. A história começa com Sansão no topo, né? No auge do poder dele. Ele é o ápice do potencial humano. E é aqui que a gente vai entender de onde, de verdade, vem essa força toda. A chave para tudo tá no tal do voto nazireu. E olha, esquece a ideia de ser só uma regrinha religiosa, tá? Pensa nisso mais como um contrato mental e espiritual. É um acordo de exclusividade com a fonte de todo o poder, uma promessa de foco total e absoluto. É exatamente por isso que a força do Sansão não é só biologia. Não se trata de músculos. O que está em jogo aqui é um poder vibracional que está alinhado. Ele está em perfeita sintonia com o propósito dele. E essa é a verdadeira origem da sua invencibilidade. E se a gente traz isso para o universo da lei da atração, estamos falando de 3 elementos superpoderosos: foco de laser, certeza absoluta e a invencibilidade que vem disso. O Sansão não espera vencer, ele sabe que vai vencer. Ele manifesta as vitórias, porque ele opera a partir de uma frequência de certeza que é inabalável. E então, ela entra em cena. Dalila, que aliás é interpretada de um jeito magnético pela Hedy Lamarr. Mas ela não é só uma sedutora, não. Nessa nossa análise, ela é a personificação da resistência. E o que é resistência nesse contexto? Pensa assim, é qualquer pensamento, qualquer hábito, qualquer influência de fora que nos tira do nosso alinhamento, sabe? Que desvia a gente do nosso desejo principal. Pois é, a Dalila é exatamente essa força, só que em forma de gente. O poder dela não tem nada a ver com força física. A arma da Dalila é outra. É a habilidade de baixar a frequência vibracional do Sansão. E como ela faz isso? Introduzindo dúvida, distração e um desejo que o desconecta totalmente do seu propósito maior. É aqui que aquela cena famosa do corte de cabelo ganha um significado completamente novo. O cabelo não é uma fraqueza física, gente. Ele é o símbolo da convicção dele, daquele contrato mental. Ao revelar o segredo, ele não está só entregando uma informação, ele está entregando o seu poder interior para o mundo exterior. E a consequência disso, claro, é a queda. A gente vê o Sansão no seu ponto mais baixo, cego, de cabelo cortado, escravizado, girando um moinho para os inimigos. É, literalmente, o fundo do poço. Na linguagem da manifestação, esse estado tem nome: contraste extremo. É um estado de desalinhamento tão profundo, mas tão profundo, que acaba tendo um propósito poderoso. Ele deixa claro, de um jeito brutal, o que não se quer mais, forçando um retorno ao foco interno. A anatomia da queda dele é bem clara. Primeiro, o segredo da sua convicção é revelado. Segundo, o símbolo dessa convicção, o cabelo, é cortado. E terceiro, como resultado disso tudo, a visão dele, tanto a física quanto a interna, é perdida. E essa é a grande ironia da história. A perda da visão física força ele a parar de olhar para fora. É ali, na escuridão total, que ele finalmente começa a jornada para recuperar a sua visão de dentro. Esse é o ponto da virada. No meio de todo aquele desespero e escuridão, Sansão para de se concentrar na sua condição e começa a buscar de novo aquela conexão, aquele poder que ele tinha perdido. Olha, essa tabela resume perfeitamente o nosso papo. O voto nazireu é a intenção clara. A sedução da Dalila, a resistência externa que tira o foco. O corte de cabelo é a quebra do contrato mental, a perda do poder. E a cegueira é a busca interna forçada, mas necessária. Já a queda das colunas, essa é a manifestação final. E é para lá que a gente vai agora. Isso nos leva direto para o clímax da história. Lá no templo de Dagon, Sansão é levado para ser humilhado. Mas tem um detalhe: ele não está mais na frequência de vítima. De jeito nenhum. Esse é o seu teste final, a sua manifestação final. O momento crucial é este. Ele pede à fonte, a Deus, para ser fortalecido só mais uma vez. E atenção, isso não é um pedido de desespero. É um ato consciente de reconexão. E com esse pedido, ele consegue. O realinhamento está completo.
Ele não está mais focado na fraqueza ou na cegueira. Ele está, mais uma vez, totalmente conectado à fonte do seu poder. O ato de derrubar os pilares é a manifestação em estado puro. É uma combinação de visualização e fé. Ele não precisa mais ver para crer. Ele sente a força fluindo através dele de novo. E com esse sentimento, ele transforma o que era só uma possibilidade em algo real. Em termos de manifestação, o que ele faz é monumental. Ele literalmente colapsa a onda de possibilidade em um fato físico devastador. É quase como se a física quântica e a espiritualidade se encontrassem ali, num ato de criação consciente. E a lição final, a prova definitiva, é esta. Não importa o quão profunda tenha sido a queda, a reconexão com o poder interno é sempre possível. Nenhum desalinhamento precisa ser permanente. Portanto, a grande lição de Sansão e Dalila, olhando por essa lente, é que o nosso cabelo, a nossa verdadeira fonte de poder, é o nosso pensamento focado. É a nossa convicção interna. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Que pilares de crença, que estruturas que nos limitam hoje poderiam ser movidos ou, quem sabe, até derrubados de vez se o nosso foco fosse absoluto